Aleluias. Graça e paz, meus irmãos, da parte do Senhor Jesus. É muito bom estar aqui compartilhando a palavra com os irmãos. Já há um tempo nós não estávamos juntos dessa forma. Estávamos na EBD, né? Gente, que tempo bom de EBD nós temos vivido. Ai, Senhor. Mas aprove o Senhor que hoje eu pudesse estar aqui com os irmãos, compartilhando a palavra nesse dia tão especial. Realmente, como o Felipe falou, nesse dia nós vivemos muitas emoções, né? Porque o nosso culto da manhã aqui foi muito forte mesmo, muito forte. Deus mexeu muito conosco. Havia uma unção assim de adoração muito forte liberada sobre nós e de unidade também. E no momento em que estávamos reunidos aqui, recebemos a notícia, né? De que pastor Ziel voltou para casa. Foi exatamente no momento que nós estávamos aqui. E aí, de repente, nós que estávamos adorando e pulando ao Senhor, louvando, nós continuamos adorando ao Senhor, mas agora já envolvidos pela saudade e também pela gratidão de termos conhecido aqui o pastor Osiel, que já esteve nesse púlpito, já ministrou sobre a nossa vida, ministrou no Para a Glória de Deus, para os irmãos do acolhimento também, e muito amigo, muito querido, né? Do nosso coração, irmão do pastor Eliabe, com quem nós temos uma aliança muito assim especial. E hoje foi um dia especial, porque foi aniversário da irmã Irineia. Então, muitas coisas lindas acontecendo, né, ao mesmo tempo. Mas ao longo da semana, Deus foi fazendo queimar uma palavra no meu coração. Eu vinha pedindo a Deus, Senhor, me dá uma palavra. O que é que o Senhor quer que eu compartilhe com a cura nessa data? E Ele me visitou através de um atendimento. Estava atendendo a uma irmã aqui da igreja. E quando você procura um atendimento, não fica achando que você está incomodando, não. Você está nos abençoando. Porque quando nós paramos para ouvir a sua história, e as suas vitórias, e as suas dores, e as suas lutas, você edifica a nossa vida de muitas formas. E eu fui tão edificada, porque eu já estava orando ao longo da semana, Mateus, pedindo que o Senhor me mostrasse o que era para eu falar. E Deus me falou o que era para eu falar através desse atendimento com essa irmã. Acendeu uma coisa tão forte dentro de mim. Eu entendi, Senhor, essa é a tua vontade. O Senhor trouxe essa irmã aqui para me abençoar. Meu Deus do céu, parece que sou eu que estou atendendo ela, mas é ela que está me atendendo. Que foi maravilhoso, meu Deus. E eu estou muito apaixonada pelo Theo. Eu vou ter que fazer um esforço para não ficar assim. Carla, ele está muito lindo. Carla, ele está muito lindo. Meu Deus do céu, daqui a pouco estará correndo por aqui. Gente, quando ele estiver correndo, deixa ele correr. Já está? Deixa ele. Tá, gente? Igreja, a cura é dele. Ai, eu te amo também, amor. Ele está dizendo, eu te amo. Ele falou para mim agora. Vocês perceberam isso? A pastorinha te ama também. E eu queria convidar você a abrir sua Bíblia em Mateus. Mateus, capítulo 1. Irmãos, eu quero pedir aos irmãos oração aí, porque eu vou pregar num texto que eu nunca preguei. É um texto que eu nunca preguei, é novo para mim. E um texto também que é difícil das pessoas pregarem, porque é um texto sobre genealogia. É difícil pregar sobre genealogia, né? Você vai lendo Gênesis e tudo, mas aí quando chega naqueles livros de números que tem a genealogia, alguns irmãos pulam, não aqui da cura, não. Aqui da cura não, mas alguns irmãos de algumas igrejas, quando chega a números, isso aqui é só genealogia, eu vou pular logo para o outro livro, né? A gente não estuda genealogias, mas Deus me falou para pregar sobre genealogia. Mais do que isso, Deus me falou para pregar sobre
gerações. Mais do que isso, Deus me falou para pregar sobre linhagem. Sobre o poder restaurador das gerações. Sobre o poder restaurador das linhagens, daquelas de onde nós viemos. Todos nós viemos de uma linhagem. Seus pais, seus avós, seus bisavós, seus tataravós, todos nós estamos ligados a uma linhagem. Todos nós estamos gerando uma linhagem a partir de nós. E há um poder restaurador das gerações quando nós entendemos o interesse de Deus nas gerações e nas linhagens. E nessa noite nós vamos estudar sobre a linhagem de Jesus e tentar entender o que isso tem a ver, Juan, com a sua linhagem. O que isso tem a ver com a sua geração. Olha, eu vou dizer para você que se talvez há 20 anos atrás eu tivesse sido ministrada por uma palavra sobre a minha linhagem, sobre a minha geração, talvez eu tivesse dado mais importância a algumas coisas que passaram desapercebido. Talvez eu tivesse sofrido menos por algumas questões que têm a ver com a minha linhagem, a linhagem da onde eu vim, que me pesaram, que me lentificaram, porque eu não fui ministrada por essa palavra. Mas eu quero profetizar sobre a sua vida. Você que entrou aqui hoje, se você entrou aqui hoje com algum peso das gerações que vieram antes de você, quem sabe seus pais, quem sabe seus avós, pessoas que são raízes familiares suas, se você entrou aqui com algum peso, eu quero declarar sobre a sua vida o poder restaurador das suas linhagens. Meus irmãos, em nome de Jesus, que seja ativado no meu coração e no seu coração novas chaves para as linhagens que vão fluir através de nós. Eu não estou falando nessa noite, não vou falar somente das famílias de sangue. Eu quero que você pense na sua linhagem de sangue, na sua geração de sangue, naqueles que vieram antes de você e naqueles que virão a partir de você por causa da multiplicação do seu ventre, dos filhos que você gera. Mas eu quero também falar da sua linhagem espiritual. Daqueles que vieram antes de você espiritualmente, que lançaram os fundamentos ou não lançaram os fundamentos. É sua linhagem espiritual. Eu quero falar com você sobre a linhagem dos seus filhos espirituais, aqueles que você vai deixar, pastor Leonel, aqui sobre essa terra. Hoje no sepultamento, no velório do pastor Ziel, eu olhava aquela igreja, irmãos, a rua fechou. E uma rua de frente para a BR, quem conhece a igreja sabe onde é, a rua fechou, não tinha mais como passar carro. A igreja não tinha mais como entrar, uma multidão do lado de fora, porque a igreja estava lotada do lado de dentro. E eu fui passando, eu vivi algo parecido só na igreja de Lagoinha, quando Deus me chamou para ir para o Haiti e falou que eu tinha que chegar até o púlpito da Lagoinha, só que tinha 5.000 pessoas. Eu falei, Deus, como eu vou chegar lá? Eu só me lembro de eu estar subindo pelos bancos assim, gente, não lembro de mais nada depois. Eu me senti assim, porque eu fui entrando, passando pelas pessoas, sentei assim lá no chão, do lado mesmo do caixão do pastor Ziel. E eu olhava para aquela multidão e eu via a linhagem espiritual do pastor Ziel. Irmãos, nós temos aqui na nossa igreja a nossa diaconisa. Cadê a nossa diaconisa? Será que ela está aqui? Não, que o Charles não está bem. Ela deve ter ficado em casa. Está ministrando lá, Valesca. Valesca foi alcançada pela vida do pastor Osiel, ministrada por ele, discipulada por ele, cuidada por ele. E hoje ela aí, coluna da cura, linhagem espiritual. A Aline foi ovelha querida do pastor Osiel. Então, quando a Aline chega aqui, ela passou primeiro por lá. Ela
ela foi discipulada por ele. Ela veio marcada pelo DNA, pelo caráter dele. E eu vou dizer para vocês que um homem de Deus como aquele não é difícil de achar. Mas ele deixou uma linhagem, deixou uma geração. E é por isso que nós vamos falar sobre a linhagem de Jesus, porque esse assunto interessa ao Senhor. Abra sua Bíblia então em Mateus capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 17, amém? Todos estão com a palavra aí, está aqui para isso. Diz assim: livro da geração de Jesus Cristo. E essa genealogia que nós vamos ler aqui agora é aquela que vai culminar em José, o pai de Jesus, tá? Lá em Lucas, ele também fez um levantamento da genealogia de Jesus, mas ele fez a partir de Maria, a mãe de Jesus. Então aqui em Mateus nós temos uma genealogia a partir do pai de Jesus, tá? Diz assim: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Bom, a gente já começa entendendo que na linhagem de Jesus existem dois marcos muito fundamentais, que Mateus propositalmente destaca aqui. Mateus chama Jesus Cristo de filho de Davi e filho de Abraão. Na linhagem de Jesus existem marcos. E eu preciso perguntar: quem são seus marcos? Se você não conhece os seus marcos, as suas origens, aqueles que firmaram estacas para que você chegasse até aqui, você segue fragilizado. Mas na linhagem de Jesus haviam dois marcos, Davi e Abraão. Versículo 2: Abraão gerou a Isaque, Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. Perceba que 3 gerações alinhadas e militantes pelo reino de Deus. Uma linhagem inteira. Abraão, Isaque e Jacó. E Deus dá uma promessa a Abraão que vai mantendo essas 3 linhagens, essas 3 gerações no mesmo propósito. Abraão, Isaque e Jacó. Então, na linhagem de Jesus nós temos marcos, na linhagem de Jesus nós temos as gerações alinhadas na direção de um propósito. Você está comigo aí? Versículo 3 diz assim: e Judá gerou a Tamar. E Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. E Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão. Esse Arão não é o Arão, irmão de Moisés, não. Mas esse versículo é importante porque eu não sei se você vai se lembrar quem é Tamar. Tamar aparece aqui na genealogia de Jesus. Tamar aparece na linhagem de Jesus. Jesus tem na sua geração, na sua linhagem, uma mulher que se deitou com o próprio sogro e engravidou de gêmeos. Esses aqui são gêmeos, Pérez e Zerá. Então significa que na linhagem de Jesus existem pessoas que erraram muito. Pessoas que cometeram erros graves. Estão aqui, na genealogia de Jesus. Vamos seguir. Arão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Nasson, Nasson gerou a Salmão, e Salmão gerou a Raabe. De Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Rute a Obed, e Obed gerou a Jessé. Ora, Raabe você conhece. Raabe, a prostituta, que Deus usou para proteger uma nação inteira. Uma prostituta que se rende, Raabe. Na linhagem de Jesus está Boaz, um homem generoso. Na linhagem de Jesus está Rute, uma mulher livre da tradição de uma cultura original para amar o Senhor. Tudo isso está na linhagem de Jesus. Prostitutas, mulheres pecadoras, homens que erraram, gerações que se mantiveram alinhadas ao propósito, Abraão, Isaque, Jacó, marcos fundamentais, Davi, Abraão. E o texto continua.
Versículo 6. Jessé gerou ao rei Davi. E o rei Davi gerou a Salomão. Daqui foi mulher de Urias. Ora, quem era Davi? Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas um homem que pecou. Na linhagem de Jesus estava Davi, um homem que pecou, mas um pecador arrependido. É assim que a linhagem de Jesus está sendo contada. Um homem pecador, mas um pecador arrependido. Versículo 8 diz assim, versículo 7, Salomão gerou a Roboão, Roboão gerou a Abias, e Abias gerou a Asa. Asa gerou Josafá, Josafá gerou a Jorão, e Jorão gerou a Uzias. Uzias gerou a Jotão, Jotão gerou a Acais, Acais gerou Ezequias. Aqui nós temos o período dos reis e dos profetas. E você já sabe que entre esses reis, Abias, Azá, Josafá, Uzias, Jorão, Jotão, Acais, nem todos fizeram o que era bom aos olhos do Senhor. Então nós temos na linhagem de Jesus aqueles que escolheram a boa parte, Daniel, e aqueles que não escolheram a boa parte, mas estão aqui, Mateus, na linhagem de Jesus. E eu quero que você entenda o motivo pelo qual Mateus, sem nenhum pudor, colocou tudo isso aqui, porque ele poderia ter selecionado os melhores da estirpe na linhagem de Jesus, mas não foi isso que aconteceu. Aqui está o preto no branco, aconteceu foi isso aqui. Tinham profetas apaixonados por Deus, Ezequias, mas reis também que fizeram coisas que pareciam mal ao Senhor. Ezequias gerou a Manassés, Manassés gerou a Amon, Amon gerou a Josias, Josias gerou Jeconias, Jeconias seus irmãos na deportação para a Babilônia. E depois da deportação da Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, Salatiel gerou a Zorobabel, Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde gerou a Eliaquim. Meu pai, é o nome do meu pai aí, ó. Eliaquim, meu pai se chamava Eliaquim. E eu tenho um primo e irmão que se chama Eliaquim também. E Eliaquim gerou a Azor. Azor gerou a Sodoque. E Sodoque gerou a Aquim. E Aquim gerou a Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar. Eleazar gerou a Matã. Matã gerou a Jacó. Jacó gerou a José, marido de Maria. Chegamos. Da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, foram 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, mais 14 gerações. Prestem muita atenção, Deus vai fazendo 14, 14, 14. Olha só, isso não é coincidência, não pode ser coincidência. A genealogia de Jesus desde Abraão foi dividida em 14, 14, 14. Deus parecia primo do Ramon e da Aline. É possível? 14, 14, 14. Que é isso, gente? Que matemática é essa? Para você entender que a genealogia, que a geração, que a linhagem é um ponto importante para Deus. Deus não está brincando de construir uma linhagem. Deus não está brincando de construir gerações. Ele tem tudo na ponta dos seus dedos. Ele está calculando cada geração. Esse é um assunto importante para Deus. E nessa noite eu quero te desafiar a que se torne um assunto importante para você. A sua linhagem, a sua geração. Esse é o texto, irmãos, e agora eu quero compartilhar algumas coisas com vocês sobre isso. Sobre as raízes familiares, as gerações familiares. Primeira coisa, Deus valoriza a história das linhagens. Ele vai, inclusive, tentando manter as gerações conectadas através dos seus propósitos, revelações, porque as linhagens são importantes para Deus.
Ele fez promessas que só se cumpririam pela existência de linhagens. Quando ele entrega aquela promessa para Abraão e diz assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus já pressupunha, minha Benê, que essa promessa só seria cumprida através de uma linhagem que seguiria. Linhagem é um assunto importante para Deus, precisa ser um assunto importante para você, Gustavo. Homens que foram conhecidos por sua linhagem. Então, quando você fala de Abraão, você vai lembrar da linhagem de Abraão, da luta para receber Isaac na sua vida, né? A linhagem de Jacó, as 12 tribos. Homens que foram conhecidos exatamente pela sua linhagem. Homens que foram conhecidos, e mulheres, pela insegurança de não ter uma linhagem. Você vai se lembrar de Ana, do pavor de Ana, quando entra na presença do sacerdote no templo para chorar diante de Deus pelo desespero de não poder seguir com a sua linhagem. Eu não gero filho, Deus. O que vai acontecer? Eu não vou ter uma geração. Eu não vou ter uma linhagem. Então, ao longo da palavra, nós vamos ver que a linhagem é importante para Deus. Por isso está registrado aqui a experiência daqueles que vieram antes de nós. Do quanto a linhagem era determinante para a continuidade da sua história. E é por isso que hoje a gente vai falar sobre a linhagem de Jesus e tentar aprender alguma coisa com isso. Quero compartilhar com vocês que a linhagem é um espaço de tempo e de vida, onde Deus revela-se como Senhor da história, que cuida dos seus e que cumpre promessas. Precisa haver a linhagem. Precisa haver o tempo da geração. E você, Paulinha, precisa observar a sua linhagem, minha filha. Você precisa olhar para trás e precisa olhar para frente. Porque é através da linhagem, nesse tempo histórico, nesse espaço de vida, que Deus vai se revelando como Senhor da história. Deus vai mostrando livramentos que Ele realiza. Deus vai mostrando restaurações que Ele opera. Deus vai mostrando que o poder dele não se limita à ação do tempo. Deus vai mostrando que improváveis pode acontecer. Deus vai mostrando também a lei da semeadura e colheita. Porque nem tudo dá certo na nossa linhagem. Talvez você comece a se lembrar agora de pessoas que vieram antes de você, da sua linhagem, da sua geração, que cometeram erros, que não são boas referências, que não são bons marcos fundamentais para você. Mas até isso, a palavra vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Na história das linhagens, Deus quer usar aqueles que estão na sua história, que não fizeram aquilo que era bom aos olhos do Senhor, que não buscaram ao Senhor, para te mostrar que a lei da semeadora, aquilo que você plantar é o que você vai colher. E se você, minha princesa, não para olhar a sua linhagem, de nada vai valer a pena os erros que os que vieram antes de você cometeram. Quantos estão entendendo isso? Falem amém. Você precisa olhar para quem veio antes de você. Porque, Ayrton, se você olhar para os seus pais, se você olhar para os seus avós, se você for buscar a história dos seus bisavós, você precisa saber, você precisa conhecer, e você conseguir identificar a mão de Deus, que eles se apaixonaram por Jesus. Então você vai celebrar, Ayrton, que Deus esteve conduzindo a sua história até chegar em você. Mas se isso não for verdadeiro, você precisa aprender com aqueles que vieram antes de você a não cometer os mesmos erros, a fazer diferente, a fazer outras escolhas,
a restaurar a sua linhagem a partir do entendimento do que foi a sua história. Sabe, às vezes a gente vive uma vida muito localizada. É como se só importasse esse tempo que a gente está. Mas eu queria te desafiar a buscar suas raízes, onde estão. Busque sobre os seus avós, busque sobre os seus bisavós. Descubra os acertos deles, descubra os erros que eles cometeram. Porque na genealogia de Jesus, nós vemos que está completo aqui. Aqueles que acertaram e aqueles que erraram. E por algum motivo, Laís, Deus quis que eu e você tivéssemos acesso a isso. Você está entendendo isso, minha flor? Então nós precisamos compreender que a nossa linhagem antes de nós não precisa ser perfeita. A linhagem de Jesus não era perfeita. O fato de você buscar conhecimento sobre a sua linhagem não significa que o que você está procurando são as pessoas perfeitas. A linhagem de Jesus não era perfeita. Homens que mentiram, homens que eram idólatras. Salomão se transformou num homem idólatra por causa da mistura dele com outros povos. Mas Salomão está aqui na genealogia de Jesus. Preste atenção, você não precisa ter uma genealogia perfeita, uma linhagem perfeita para trás de você, para que a sua família, a sua geração seja transformadora de uma história. Sabe, às vezes Satanás tenta mentir para nós. E de dizer que olha, você carrega uma maldição hereditária, porque na sua linhagem tem essa pessoa que fez isso, isso e isso. Às vezes Satanás tenta trazer um peso de uma conformação. Pessoas que se conformam, não, mas na história da minha família é assim. Vovô era alcoólico, papai era alcoólico e eu sou alcoólico também. É assim na história da minha família. Não! Você precisa entender que ainda que a sua linhagem que veio antes de você tenha cometido erros, através de você há um poder restaurador fluindo. Deus restaura a sua geração. Deus restaura a sua linhagem. A partir de você algo novo vai acontecer, vai fluir. É por isso que está aqui a linhagem de Jesus. Não pode pular essa página não, gente. Como é que vai pular essa página? Que isso, gente? Essa página está revelando nossa vida aqui, pelo amor de Deus. Você não pode se conformar, não. Você tem que repreender o espírito de conformação. Pastora, a minha bisavó, ela tem uma história de descasamento. O casamento dela não seguiu, não teve uma família. A minha avó foi traída pelo meu avô, não pôde seguir com a família. Minha mãe teve muitas pessoas, morreu sozinha, não tinha ninguém. Olha só a minha vida. Olha a sua vida, sim, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. A sua geração será restaurada em nome de Jesus. Foi o que aconteceu através de Jesus. Raabe está aqui, Tamar está aqui, Salomão está aqui. Só que chegou Jesus. Foi assim com seu pai, foi assim com seu avô, foi assim com seu bisavô, mas chegou você. Você precisa repreender todo espírito de amargura e peso pelo passado. Existem pessoas que andam com a sua linhagem assim, como que carregando um grande peso. Tem até vergonha de contar a história da sua família que veio antes de si, como um peso. Não. Você não vai carregar a história da sua família para trás de você como um peso por causa dos erros que ele cometeu, não.
Não, porque essa história mostra que a graça, ela se revela através das linhagens. A graça de Deus atravessa as gerações. E você está aqui hoje não para carregar a história da sua linhagem como uma vergonha e um peso, mas para dizer: a graça do Senhor lava a minha geração, recomeça a minha história. Você tem que entender isso por causa da genealogia de Jesus. Imagina Jesus andando sobre a terra 33 anos com vergonha de dizer: olha, Tamar se deitou com o sogro, teve gêmeos, está na minha genealogia. Como é que ele ia fluir em poder? Como é que ele ia fluir em cura? Com vergonha da sua... mas na minha... Jesus, olha, na minha genealogia tem Salomão que foi idólatra. Não. E eu vou dizer para você que nessa noite Deus me mostra que existem pessoas aqui que não estão fluindo no poder e na graça de Deus, na manifestação de sinais, de milagres e de maravilhas, porque ainda não entenderam que a história da sua linhagem é um sinal da graça de Deus. É assim que você tem que encontrar com a história da sua linhagem. Você não pode passar essa página da sua vida, não falar sobre isso, não pensar sobre isso, porque todas as vezes que você lembrar da linhagem que veio antes de você, você vai lembrar o quanto Deus te amou, o quanto Deus te preservou, o quanto Deus guardou a sua vida, até chegar o dia de hoje, meu irmão, para começar através de você uma nova linhagem. Você é o sinal do amor de Deus. Exatamente pela linhagem que foi a sua linhagem. Você não pode esquecer da sua linhagem, porque muitas vezes você só está aqui porque você teve a linhagem que você teve. Alguém orou por você. Alguém dobrou os joelhos por você. Talvez pessoas que você não conheça, não conheceu, você não viu. Pessoas que você tem que fazer até um esforço para lembrar o nome. Como é que é o nome do meu biso mesmo, hein? Tem que fazer um esforço. Mas quem sabe você só está aqui porque um homem, uma mulher de Deus, há gerações atrás, Gustavo, um dia esteve de joelhos dobrados pela sua vida e você sobreviveu. Meu filho, eu tenho certeza absoluta que o seu bisavô José Henrique orou por você. Eu tenho certeza absoluta. Assim como eu oro pelos seus filhos. Eu oro pelos filhos dos seus filhos, Daniel. Talvez eu vá conhecer. Talvez eu não vá. Mas eu creio que orações serão respondidas na minha linhagem, ainda que eu não esteja mais sobre essa terra. Então como é que você vai ignorar a sua geração, a sua linhagem? Não pode. Não pode, Valéria. Porque você foi alvo de oração de alguém. Existem orações que estão sendo respondidas na sua vida exatamente agora, que foram feitas há 40 anos atrás. Eu tenho certeza absoluta que a minha avó orava por mim. Minha linhagem. Minha geração. Quantos estão entendendo isso? Digam glória a Deus. Em Cristo, nossa linhagem se fez nova. E eu quero que você abra sua Bíblia em Gálatas. Corre lá. Gálatas 3:9. Gálatas 3:9. Gálatas 3:29. 3:29. Olha só. Em Cristo, Deus fez-nos uma nova linhagem. Porque se nós estamos até o momento dessa palavra falando da linhagem natural, agora eu quero falar com você da linhagem sobrenatural. E olha o que a palavra nos diz.
E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Abra sua Bíblia também em 1 Coríntios 15, corre lá. 1 Coríntios 15, de 45 a 57. 1 Coríntios 15, de 45 a 57. Olha o que aconteceu com a nossa genealogia. Está ali no Data Show. Diz assim: assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, em espírito vivificante. Quem é o último Adão, igreja? Jesus. O primeiro Adão foi feito em alma vivente. O segundo Adão em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual? O terreno? Tais são também os terrenos. E qual o celestial? Tais também os celestiais. Ou seja, aqueles que são terrenos são igual a Adão, mas aqueles que são do céu são iguais a Jesus. E o versículo 49 diz: e assim como trouxemos a imagem do terreno, aquela nossa linhagem humana, natural, assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Aleluia! E agora digo isso, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério: na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar dos olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista do que é incorruptível e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir do que é incorruptível, isto que é mortal se revestir do que é imortal, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Você precisa entender a sua linhagem humana para viver uma vida livre e experimentar a gratidão da graça. Você precisa compreender a sua linhagem humana para não cometer os mesmos erros. Você precisa compreender a sua linhagem humana para ver a história revelando promessas que se cumpriram, respostas que foram ouvidas pela sua vida. Mas eu quero dizer para você que em Cristo a nossa linhagem humana, ela foi substituída pela nossa linhagem espiritual, uma linhagem que não é corruptível, uma linhagem sem mancha, uma linhagem sem pecado, que começa a partir de Jesus. Então eu não sei quem foi o seu primeiro antepassado, talvez Adão, mas essa palavra está nos dizendo que quando Jesus Cristo veio, Bruno, Ele se tornou o nosso antepassado mais importante. Eu não sei como foi a sua linhagem antes de você, minha flor, mas eu quero dizer para você que em Jesus Cristo você começou uma nova linhagem.
E aquilo que era natural, corruptível, está sendo substituído por aquilo que é imortal, incorruptível, transformado de glória em glória, numa linhagem poderosa em Cristo Jesus. Quantos estão entendendo isso? Digam glória a Deus. Nenhuma das nossas linhagens passadas podem ser mais importantes do que o primeiro. Seu antepassado mais antigo e mais poderoso é Jesus. E Jesus fez a escolha de gerar uma linhagem nova, baseada em pureza, santidade, humildade e poder. Se a sua geração antes de você foi baseada em engano, em dúvidas, em medo, em escolhas equivocadas, com a nova linhagem que eu e você podemos receber em Cristo Jesus, as nossas bases passam a ser outras. E eu queria que você abençoasse a pessoa que está ao seu lado e diga assim: em Jesus, as bases da sua linhagem foram transformadas. Igreja, repita comigo: pureza, santidade, humildade, poder. Novamente: pureza, humildade, santidade e poder são as bases da nova linhagem que começou a partir de Jesus na minha vida e na sua vida. E é assim que nós vamos fluir. E é assim que nós vamos construir a próxima geração. Pureza, humildade, santidade e poder. Porque assim era Jesus. Jesus fez a escolha como homem, andando nessa terra. Jesus fez escolhas diárias, porque linhagem, nós já entendemos, é uma coisa importante para Deus. Jesus sendo Deus, linhagem era importante para Ele. Por isso cada decisão que Ele tomava pensando em você, Irineia, na linhagem que viria após Ele. A vida de Jesus não significava somente os 33 anos que ele passaria ali, mas ele pensava na Clarinha, na linhagem que viria após ele. Então ele fazia escolhas diárias, e nas escolhas de Jesus você via pureza, humildade, santidade e poder. E só por isso vocês estão aqui hoje como família. Você precisa entender que as escolhas, Carol, que você toma hoje, elas são determinantes para o futuro da sua linhagem. Eu tenho visto pessoas, homens e mulheres, tomando decisões que só levam em conta a sua própria vida, que só levam em conta esse pequeno tempo de existência, que é o tempo que você ficará sobre essa terra. E com Jesus nós vamos entender que esse tempo que você ficará sobre a terra é pouco demais, Patrick. Deus está interessado na sua linhagem, meu filho. Deus está interessado nas gerações que vão vir a partir de você, nas pessoas que estarão andando sobre a terra daqui a 300 anos, e todos fluirão a partir de você. Por isso Jesus Cristo tomou decisões certas, porque você, Patrick, estava na história da linhagem futura de Jesus. Eu estava na história da linhagem futura de Jesus. Então ele não pecou por minha causa. Ele escolheu renunciar por minha causa. Ele resolveu ser santo por minha causa, para que eu hoje estivesse aqui, Patrick. Entende isso? As decisões que nós tomamos hoje podem determinar o futuro de gerações inteiras. Então, como é que eu termino essa palavra? Eu termino essa palavra tomando o exemplo de Jesus e pensando como podemos provocar pela fé um impacto poderoso e transformador sobre as linhagens que virão após nós. A cura não vai acabar enquanto estivermos aqui.
O tempo da cura não é o tempo, Cristina, da sua existência. O tempo da cura não é o tempo, Leandro, da sua existência. A cura vai permanecer. Mas eu quero perguntar para vocês, aqueles que decidiram ficar na cura, qual é a linhagem de discípulos que você vai deixar sobre essa terra quando você não estiver mais aqui? Sabe, eu olho para alguns de vocês e fico pensando que eu quero muito, muito ser chamada por Jesus farta de dias. Velhinha, velhinha. E a gente já marcou várias viagens, eu e a pastora Marta, depois que a gente fizer 65. A gente vai viajar de graça. Já estamos fazendo já conta já. Vamos viajar de graça. O Brasil, vamos conhecer o Brasil todo. Entendeu? Tudo combinado. Uma viagem missionária por ano. Meu Deus, tudo combinado. Mas se Jesus me levasse nesses dias, eu olho para alguns de vocês e eu vejo uma linhagem de discípulos da cura, que são a minha linhagem. Crianças que eram crianças aqui, que hoje são pastores. De ontem para hoje, alguns meninos dormiram lá em casa, porque foi aniversário do Dani. E vocês sabem que eu gosto de casa tumultuada, eu gosto de casa cheia, eu gosto disso. Aquele monte de corpo espalhado pelo chão, um para cada canto. Gosto disso. E Jonatas estava lá. Eu fiquei assim, ouvindo Jonatas falar e contar as experiências dele com Jesus, na escola, de evangelismo. Esse menino está um perigo solto aí na rua, gente. Esse menino passou perto, respirou, ele já está evangelizando. Entendeu? Não precisa muito não precisa. Ele olhou assim, está vivo, ele já está. Ele está assim, monstro mesmo. E eu falei, meu Deus, é a minha linhagem, vai ficar sobre a terra. Eu não vou ver onde esse moço vai chegar não, Senhor, mas ele vai ficar sobre a terra. Essa semana eu estava ouvindo meu filho falar, Daniel. Eu falei, meu Deus, fiquei quietinha, ele estava sentado no banco de trás. Edson do meu lado dirigindo. A gente viveu esse momento, né, amor? E Daniel falando, a gente pegou ele no curso, já devia ser umas 10h30. E ele veio, não foi no curso não, foi na festinha de aniversário que os amigos da escola fizeram para ele, né? E ele veio falando, 30 mil palavras por segundo. Meu Deus. E eu caladinha ali, caladinha. Deixa ele falar, caladinha. Falei, meu Deus, que criatura é essa? Eu quase olhei para trás e eu falei, és filho de quem, criatura? Mas eu não queria interromper. Falei, não, vou ficar aqui parada, vou. É a minha linhagem, meu filho, você é minha linhagem, eu tenho muito orgulho. O que você está fazendo da sua linhagem, meu irmão? Cadê seus discípulos? Marcele, pelo amor de Deus, Marcele, quantas preparadas você vai deixar sobre essa terra, meu amor? Cadê suas discípulas? Aquelas que se parecem com você. Eu estava ouvindo ontem Jonatas falar, Carlos, e eu pensei, gente, eu estou ouvindo, essa frase fui eu que falei. Que isso? Eu ouvi o Daniel falar. Gente, ele está brabo. Eu ficaria braba com isso também. Eu me via nele. Eu me via no Jonatas. Você está entendendo? Cadê a sua linhagem, filha? Jennifer, cadê a sua linhagem? Você quer gerar impacto sobre a sua linhagem?
Vamos aprender com Jesus e a gente termina assim. Decida viver uma vida simples. Decida viver uma vida simples e você vai gerar impacto sobre a sua linhagem futura. Não deixa que as coisas desse mundo tumultuem sua mente. Não deixa que as coisas desse mundo comprem a sua visão. Viva uma vida simples. Não coloque à frente dos seus princípios as coisas desse mundo. Não se secularize. Jesus não se secularizou, Jesus manteve um estilo de vida simples todos os dias da sua vida. E quando aqueles que querem se parecer com Jesus, os discípulos de Jesus, são de fato parecidos com Ele, essas pessoas são identificadas porque vivem um estilo de vida simples, sem ostentação. A palavra vai dizer que Jesus Cristo não usufruiu do fato de ser o próprio Deus, mas tomou a forma de um servo. Era uma vida humilde, simples, porque as coisas mais importantes não podem ser compradas. Presta atenção que o capitalismo mentiu para você. Faz você trabalhar cada minuto do seu dia, dizendo para você que as coisas mais importantes da sua vida são as coisas que você pode pagar. Presta atenção, Jesus Cristo impactou a sua geração, a sua linhagem, porque Ele não priorizava as coisas que as moedas podiam comprar, mas os princípios do relacionamento com o Pai, que marcaram a vida dos seus primeiros discípulos. Ah, se alguém tivesse me contado isso há 20 anos atrás, eu teria errado menos. Mas há chance para mim e para você, minha flor. Existe o dia de hoje, 9 de julho de 2023, e uma história nova na nossa linhagem pode começar exatamente agora. Você quer impactar as suas gerações futuras? Decida viver uma vida santa. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 22. Vai mostrar o quanto que a palavra revela a santidade de Jesus, quase como que o sinônimo do caráter de Jesus. Eu não estou dizendo que você tem que ser legalista. Eu só estou dizendo que você não pode ser misturado com o mundo. Eu não estou dizendo que você tem que ser religioso. Eu só estou dizendo que você precisa ser diferente. Você precisa aceitar de uma vez por todas que você não é desse mundo, você não é dessa terra, e não importa o que você esteja fazendo, seja no seu trabalho, seja na faculdade, seja na sua família, não importa onde você esteja infiltrado, você não é desse mundo, você é cidadão do céu. Então viva o caráter do cidadão do céu, e as linhagens a partir de você serão impactadas. Tudo que é lícito, Filipenses 4:8, tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, se há algum louvor nisso pensar e se envolve com isso. Não tem boa fama nisso, não se envolve com isso. Sua linhagem está dependendo disso, cara. Não tem boa fama nisso, corre disso, porque não é somente a sua vida que está em jogo, mas aqueles que estarão andando sobre a terra daqui a 300 anos, e que terão fluído de você. Então eu abro mão. E nos ambientes onde você está, sim, você não vai ser totalmente aceito, totalmente incluído. Você não vai ser o mais popular, não vai ser mesmo. Deixa eu te contar uma coisa triste. Entre os cristãos, talvez você não seja o mais popular. Porque infelizmente na noiva de Jesus,
Existe uma lévoa de irmãos nossos que precisam das nossas orações, que se secularizaram completamente. Para eles você vai parecer estranho, porque você escolhe não falar certas palavras, porque você escolhe não se contaminar e estar em alguns lugares, porque você escolhe ter um testemunho e não beber, porque você escolhe não usar certas roupas, porque você escolhe não participar de certos eventos sociais. Você parecerá estranho entre os seus irmãos em Cristo. E isso, infelizmente, é normal, aconteceria. Jesus nos disse que nos últimos tempos o amor de muitos se esfriaria, a visão se tornaria turva. Mas se você lembrar, Emiline, que você está trabalhando pela sua linhagem e não somente pelo pouco de tempo que você vai viver sobre essa terra, você vai decidir viver uma vida santa, porque escolheu marcar uma geração inteira. Entende isso? E por último, decida viver uma vida de entrega. E aqui eu termino essa palavra. Jesus marcou a sua linhagem. Eu quero que você preste muita atenção no que eu vou te dizer agora. Nós vamos terminar assim. Olhe para mim, mantenha contato visual comigo agora, por favor, todos vocês. Jesus Cristo marcou uma linhagem inteira que chegou até você, Greco. Porque Ele escolheu entregar a sua vida. Ele escolheu morrer. E eu preciso te contar uma coisa, Greco. Eu não sei nem se era isso que você queria ouvir hoje, mas eu também não queria ouvir isso quando o pastor Alex me disse isso pela primeira vez. Mas eu preciso dizer isso para você. Sem morte, não há linhagem que sobreviva. Nós só estamos aqui porque Ele morreu. Ayrton, eu preciso dizer para você, sem morte, a vida da Maísa não está segura. Talvez você tenha pensado que a coisa mais segura que você pode fazer pela Maísa é continuar vivo. Não, não é, meu filho. A coisa mais segura que você pode fazer pela vida da Maísa é morrer o mais rápido que você puder. Janaína, eu preciso te dizer isso, minha filha. Não haverá uma linhagem que sobreviva de você. Cadu não vai reproduzir a imagem e a semelhança de Jesus se você não morrer. Não há linhagem abençoada sem morte. Filho, eu queria te dizer outra coisa, mas eu não posso. Se você não morrer para as suas vontades, se você não morrer para a sua carne, o Cadu não vai sobreviver. Você entende o que eu estou te falando, meu filho? Nós só estamos aqui porque Jesus morreu. Não há sobrevivência na sua linhagem se você não morrer, filho. Você entende o que a pastora está falando? Juan, meu filho, como será a sua linhagem se você não morrer? Precisa haver morte para haver vida na linhagem após você. Carla,
Eu estava com muita saudade. Filha, o Theo está lindo, meu amor. E alegre, dinâmico. Mas Carla, você precisa entender que ele não vai sobreviver sobre essa terra se você não fizer morrer em você o que precisa morrer, Carla. Por favor. Foi isso que Jesus fez por mim e por você, para que você tivesse vida, para que eu tivesse vida, para que nós pudéssemos morar no céu. Ele viveu, Ele entregou a sua vida para que a nossa linhagem pudesse ser alcançada. E essa noite o Espírito passeia sobre esse lugar e Ele pergunta: onde estão os homens e mulheres dispostos a morrer para consagrar a sua linhagem ao Senhor? Uma entrega. Eu te entrego, Jesus. Eu não quero te entregar algo que não tenha valor. Eu vou te entregar algo que me custa muito. Vai precisar morrer algo dentro de mim, porque isso que eu vou ter que renunciar é algo que me custa muito. Mas eu entrego, Senhor, não por mim, porque eu já fui alcançado pela Tua graça. Eu entrego pela minha linhagem, pelos filhos dos meus filhos, por aqueles que andarão por essa terra. Quando o Senhor voltar, faz-me morrer para mim mesmo. Ei! Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar por você que até hoje carregou um peso de vergonha pelo passado da sua geração. Eu quero orar por você que até hoje carregou um peso de culpa pela geração que veio antes de você. Eu quero orar por você que até hoje carregou um peso de maldição pela geração que veio antes de você, e que hoje o Espírito está te dando discernimento, que você não pode seguir em frente mais com esse peso de maldição, com esse peso de culpa, com esse peso de vergonha, com esse peso de repetição, de uma conformação a uma história que não é mais a sua, porque em Cristo você ganhou nova linhagem, aleluia. Mas alguma coisa tem que ser quebrada essa noite na vida de alguns irmãos que estão aqui. E eu quero que a igreja feche os olhos agora, porque o Espírito vai ministrar individualmente. Se você está nessa noite, nessa condição, eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir aqui à frente, porque eu quero orar pela sua vida. Se você carrega uma história de gerações passadas, de pecado, dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós, de transgressões, de histórias das quais você não se alegra, mas você quer nessa noite romper essa repetição, sai do seu lugar, vem aqui, eu quero orar pela sua vida. Pode vir. Pode vir isso, filha, pode vir, pode vir. Vem cá, minha filha, vem cá, vem. Pastora, não quero repetir esse ciclo, não. Pode vir, vem cá, meu filho, vem cá. A sua história não será a história deles, não. Não, 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 não. Isso acaba hoje. Isso acaba hoje. Isso termina hoje aqui. Termina hoje aqui. Você não vai repetir essa história. A sua linhagem está sendo transformada em Cristo. A sua linhagem está sendo transformada em Cristo. Algo novo, algo novo, algo novo. Sendo liberado, sendo liberado. Igreja, estenda suas mãos aqui nessa direção. Estenda suas mãos, todos os intercessores ligados agora em nome de Jesus, porque nós vamos fazer quebras aqui. Nós vamos quebrar grilhões aqui pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Senhor, em nome de Jesus, está aqui a vida dos teus filhos e filhas, que se apresentam diante do Senhor agora, e que estão recebendo, ó Deus, o
entendimento do Espírito Santo de que não vão repetir ciclos do seu passado, das gerações passadas. Senhor, as tuas filhas estão se apresentando diante do Senhor para dizer: a minha linhagem nova começou em Cristo, a minha linhagem nova começou em Cristo. E na autoridade do nome de Jesus, todos os grilhões, tudo aquilo que impedia, que limitava a vida deles, eu declaro agora sem valor. Eu declaro agora sem valor, em o nome de Jesus. O passado da culpa, o passado da vergonha, o passado da miséria, ei, o passado da idolatria, em nome de Jesus eu declaro agora uma nova linhagem. O passado dos vícios, eu declaro agora uma nova linhagem. O passado de casamentos destruídos, de famílias destruídas, eu declaro agora uma nova linhagem, uma nova linhagem. Uma nova linhagem, uma nova linhagem, uma nova linhagem, em o nome de Jesus.